Unidos, o Facebook e o Instagram começaram a pedir permissão para utilizar alguns tipos de dados dos usuários no Brasil. Esse movimento é uma forma de já se ajustar às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor em 2021. Em paralelo a isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no final de semana que está proibindo o aplicativo de vídeos TikTok de funcionar no país por estar compartilhando dados com o governo de Pequim, fato que a companhia nega. Para esclarecer melhor sobre este assunto, gentilmente nos atende ao vivo aqui na Jovem Pan o advogado especialista em direito digital da Daniel Advogados, Luiz Fernando Prado. Luiz, muito obrigada pela disponibilidade por falar aqui conosco. Eu que agradeço, Letícia. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Luiz, eu gostaria de começar te perguntando quais são os limites de dados que podem ser utilizados por essas plataformas. A minha dúvida, na verdade, é se há mesmo alguma maneira efetiva de proteger esses usuários, já que os dados são compartilhados entre as plataformas, né? Muitas vezes a gente vai fazer login em alguma plataforma, a gente acaba entrando com outro site, com o Google, com o Facebook. Então, existe algum limite realmente de quais dados essas plataformas podem conseguir e se realmente os usuários estão protegidos? Legal, Letícia. Ótima sua pergunta, ela é muito pertinente porque a gente está às vésperas de ter no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que essa lei dispõe? Ela não traz uma caixinha fechada do que a empresa pode ou não fazer, mas ela estabelece vários princípios que as empresas precisarão seguir daqui para frente para usar os nossos dados pessoais. Então, quando a gente entra numa rede social, quando a gente baixa um aplicativo, é óbvio que a gente dá alguns dados, né, fornece alguns dados, inclusive porque esses aplicativos são gratuitos, né? E a grande moeda de troca hoje na economia digital é a gente fornecer dados e receber uma publicidade customizada, uma publicidade direcionada. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não proíbe esse tipo de atividade que a gente comentou aqui, mas ela traz alguns limites, né? E esse movimento que a gente viu hoje do Facebook, do Instagram e de outras aplicações de internet que já vem se movimentando há algum tempo, é justamente no sentido de se antecipar e começar a se adequar a essa Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não está em vigor hoje no Brasil, né? Tem até uma medida provisória aí que discute a data de entrada em vigor dessa lei, mas, ao que tudo indica, a gente vai ter, ao mais tardar em maio do ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor. E essa lei exige novas práticas por parte das empresas e também contribui para que os titulares tenham mais direitos sobre os seus dados, né? O direito de, por exemplo, ter uma cópia dos dados, o direito de eu revogar uma autorização que eu dei no passado, o direito de eu corrigir meus dados ou até pedir exclusão de dados que sejam excessivos, que sejam adicionais àquela finalidade para a qual eu estou usando o serviço, estou usando o aplicativo. Luiz, aproveitando a sua fala, eu até justamente ia perguntar quais são os direitos dos usuários em caso de utilização de dados por empresas e plataformas e no caso do uso indevido de dados, o que pode ser feito? Como que os usuários das plataformas podem argumentar? Eles vão direto para a plataforma? Eles falam direto com o Facebook, com o Instagram, o Twitter? Ou como eles contratam um advogado? Como que funciona isso? Legal. A primeira via, né, de recomendação, o primeiro degrau é justamente a gente tentar, junto à plataforma, mudar as nossas configurações de privacidade, tentar exercer os nossos direitos. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor muito em breve no Brasil, ela justamente traz uma lista de direitos que essas pessoas têm. E esses direitos eles podem ser exercidos diretamente junto àquela plataforma. E aqui a gente não está falando só de rede social, por exemplo. Se a gente tem um e-commerce, que a gente fez uma conta, se a gente baixou um aplicativo XPTO para fazer uma compra, para usar uma funcionalidade, todas essas empresas elas estarão sujeitas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e, como tal, elas vão precisar ter algum meio de receber esses pedidos por parte dos usuários. Então, seja um formulário eletrônico, seja um e-mail direcionado, ou mesmo um telefone, ou mesmo um correio, né, um endereço de correio para aquelas empresas que ainda são offline, todos esses meios terão que estar disponíveis a nós, usuários, titulares de dados pessoais, para que a gente possa, então, exercer os nossos direitos ou tentar exercer os nossos direitos. Caso a gente não consiga, né, se a gente encontrar algum obstáculo, vai haver no Brasil um meio da gente recorrer a uma autoridade específica de proteção de dados pessoais, que muito mal comparando, que me desviando um pouquinho da técnica,
que seria parecido com a Anatel, né? Quando a gente tem algum problema hoje com alguma operadora de telefonia, a gente tem o direito de abrir uma reclamação na Anatel. A gente vai ter no Brasil uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais que vai ter um campo próprio também para receber reclamações, solicitações. Então, se você tiver algum problema relacionado aos seus dados que você não conseguiu corrigir diretamente junto àquela empresa, você vai poder reportar esse problema para a futura autoridade nacional de proteção de dados e aí sim tentar uma resolução mais célere e amigável do seu problema. Nesse caso, Luiz, a situação também exacerba a importância da gente sempre ler aqueles direitos de uso, né? Que é sempre um texto enorme, que na maioria das vezes a gente acaba apertando aceitar sem nem ler antes, mas é nesse texto que estão escritos todos os direitos e as diretrizes da plataforma, né? Exatamente. E esses textos, né, muitos deles estão sendo remodelados, né? Justamente o que saiu de notícia recentemente é que muitas empresas grandes, dessas citadas, elas estão melhorando, adaptando, reformulando seus textos, justamente porque a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um pilar muito forte que é da transparência. E será que é transparente um texto que ninguém consegue ler, um texto cheio de palavra jurídica? Ou será que é transparente alguma função mais interativa, que você vai lá, vai clicando e vai configurando as suas personalizações de privacidade de acordo com as suas preferências? Enfim, é um excelente momento, Letícia, para as empresas repensarem a forma como elas transmitem aquelas informações. Aquele texto, né, não li, aceito, que é aquela mentirinha que a gente se conta todo dia na internet, isso tende a acabar porque as empresas têm que, pelo menos em relação às regras de privacidade, elas têm que começar a remodelar isso, usando mais recursos visuais, deixando opções mais interativas, deixando mais claro no final do dia como que aquela empresa usa os nossos dados, né? A gente vê alguns exemplos na Europa, onde o tema está um pouquinho mais avançado, em que empresas utilizam vídeos, por exemplo, para demonstrar como que é a política de privacidade, o que acontece quando você faz um cadastro, o que acontece quando você posta um conteúdo, quando você envia uma mensagem. Então, todos esses são recursos extremamente valiosos, não só para a empresa mostrar que ela se preparou para a nova lei e que ela está apta para cumprir com as novas obrigações, mas também para a gente melhorar o padrão de transparência para o usuário, né? No final do dia, essa lei ela protege as pessoas físicas e as empresas precisam adotar práticas que vão ao interesse das pessoas físicas que são seus usuários. Exatamente. E Luiz, no caso da proibição do uso do TikTok pelo presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, como você avalia essa polêmica? O uso do aplicativo poderia realmente ser proibido, como ordenou o presidente Donald Trump? Como que você avalia essa situação? Legal. Em primeiro lugar, é curioso, né, ver esse argumento da privacidade surgindo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são um país que tem um nível de proteção de dados adequado ou que é conhecido internacionalmente por ter um padrão de proteção de dados elevado. Né? Tanto que recentemente a União Europeia anulou o acordo que tinha com os Estados Unidos para facilitar o trânsito de dados pessoais, né? A transferência internacional de dados pessoais da União Europeia para os Estados Unidos. Então, a primeira observação que eu faço é que é no mínimo curioso a gente observar que esse argumento da privacidade, da proteção de dados está ganhando força, inclusive nos Estados Unidos, né? Seja lá quais são as finalidades dele estar sendo utilizado, mas o fato é que o tema ganhou importância por lá também. E o segundo ponto aí da sua pergunta, ele é bastante interessante também porque toca na problemática na problematização que vem de você dar uma decisão de bloquear ou proibir o funcionamento de uma aplicação de internet, um aplicativo, um site, etc. Primeiro porque essa proibição dificilmente ela é efetiva, né? Hoje a gente tem vários recursos facilmente acessíveis por qualquer usuário de internet que conseguem, por exemplo, utilizar o endereço de conexão de outro país justamente para burlar essas barreiras técnicas. Então, em primeiro lugar, é muito difícil você conseguir uma barreira efetiva, uma proibição efetiva. O segundo lugar o segundo ponto de atenção que a gente tem em relação às proibições dos aplicativos. São aplicativos que já estão sendo utilizados por grande parcela da população, né? Então, você está dando um recado, basicamente, para aquela população que ela não pode mais usar um serviço que é de interesse dela, que ela já se interessou, que ela já fez uma conta, que ela já fez um cadastro. E isso é bastante nocivo para a sociedade, né? Porque você vai ter que explicar, por exemplo, para aquele adolescente, para aquele
aquele jovem que aquilo que ele está fazendo é errado, que ele não pode mais acessar aquele aplicativo, e aí a gente corre o risco de, eventualmente, a gente começar a perder a noção do que é certo e o que é errado na sociedade, né? Porque se eu uso aquele aplicativo, não tem nada demais, eu uso aqui, eu faço uma VPN, eu uso alguma maneira técnica de burlar o bloqueio e acesso àquele aplicativo, se a gente começa a banalizar essas questões que em tese são consideradas erradas, a gente cria uma noção um pouco deturpadora aí da própria sociedade, né? Então eu tenho muito receio e até muito avesso a essas decisões de bloqueio, de proibição de aplicativos. A gente no Brasil passou por isso em dado momento com alguns aplicativos, né, que ainda eram novos para a nossa sociedade, que a gente ainda discutia se regulamentaria ou não esses aplicativos. Eles chegaram a ficar bloqueados por um tempo, mas apesar de eles estarem bloqueados ou proibidos de funcionar, muitas pessoas continuavam conseguindo acessar, né, porque é muito difícil, como eu falei, a gente conseguir um bloqueio efetivo. Então eu tenho dúvidas até que ponto essa decisão pode ser efetiva e me assusta um pouco a gente caminhar para esse mundo onde cada país bloqueia aplicativos, bloqueia aplicações de internet, bloqueia sites, porque a gente corre o risco de depois ter internets individualizadas por país, né? O que seria muito estranho. Imagina só, tem a internet dos Estados Unidos, a internet do Brasil, a internet da China. Isso é até contrário ao próprio sentido de existir da internet, né? Que é uma comunicação aberta e até, de certo modo, descentralizada no que for possível. Então, eu vejo com muita repulsa essas decisões de bloqueio de aplicativos, especialmente esses aplicativos que não têm uma clara finalidade ilícita, né? É claro que nesse caso do TikTok tem uma discussão sobre proteção de dados, mas a gente tem muitos argumentos, mas poucos fatos ainda que eventualmente mostram de fato que o aplicativo é ilícito, que ele deveria ser banido. Então eu sempre sou a favor da gente primeiro conhecer bem a tecnologia, conhecer bem as aplicações, os efeitos dela na sociedade, para daí tomar uma decisão se a gente vai regulamentar, se a gente vai impor limites, porque é muito difícil você conseguir um bloqueio efetivo e de fato talvez não seja o melhor caminho para a sociedade, né? Se tem muita gente usando aquele aplicativo é porque de fato ele despertou o interesse. Não seria melhor a gente conscientizar as pessoas e falar, olha, esse aplicativo talvez colete esses dados, você quer usar mesmo assim o aplicativo e deixar essa decisão na mão da sociedade, na mão dos usuários de internet, né? E não a gente impor um veto estatal e falar, olha, você está proibido de usar esse aplicativo porque eu, como Estado, entendo que ele é perigoso para você, para sua privacidade. Será que isso faz sentido? Eu, particularmente, entendo que não é esse o caminho que a gente deva seguir na regulamentação do uso da internet. E nesse sentido, uma possível proibição também enfrentaria possivelmente desafios legais, né, Luiz? Exatamente. Tem várias discussões até que ponto a gente pode bloquear ou proibir um aplicativo, né? No Brasil a gente já teve essas discussões. Nos Estados Unidos eu acho ainda mais improvável que essa decisão seja aceita pelo judiciário, porque lá eles têm muito forte a liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade econômica, a livre iniciativa. Então a gente teria que ver até que ponto essa decisão pararia de pé do prisma jurídico, inclusive nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, que é a nossa realidade aqui que a gente trabalha, a gente já viu várias vezes aplicativos sendo proibidos por lei, por governos e etc, e eventualmente o judiciário levantando essas proibições, né, considerando que não era o caso de bloquear aqueles aplicativos. E de fato faz sentido, né? Para mim, o que eu vejo é melhor a gente investir na conscientização, melhor a gente até regulamentar o uso que essas aplicações fazem dos dados, né? Por exemplo, olha, se você explora o meu território, se você tem como foco o meu território, você tem que respeitar a minha lei de proteção de dados. É melhor você seguir por esse caminho do que você falar, olha, vou bloquear esse aplicativo porque eu não gostei, porque acho que coleta dados. Os Estados Unidos ainda nem tem uma lei federal que enderece o assunto de proteção de dados, como a gente está criando aqui no Brasil, como vai entrar em vigor aqui no Brasil, né? Como já tem na Europa e como a gente tem em vários outros países. Então, é muito curioso que antes de ter uma lei propriamente dita nos Estados Unidos para regulamentar a questão, o presidente já tem uma inclinação aí a tentar proibir ou vetar esse aplicativo. Ao meu ver, pessoalmente falando, essa não é a melhor decisão, não é a melhor decisão governamental quando a gente está diante de possíveis ameaças aí online. Eu acho que isso tem que passar por um crivo do judiciário, acho que tem que passar por um crivo do próprio poder legislativo, né, de regulamentar o que pode ou não ser feito com os dados das pessoas, se pode ou não enviar o dado para a China, se pode ou não coletar aquela informação. Isso tudo deveria vir um passo antes da gente ter uma decisão de proibição, seja do governo, seja do judiciário ou de quem quer que seja. Aproveitando a nossa conversa aqui, Luiz, eu gostaria de te perguntar uma outra questão que está sendo muito debatida nos últimos dias, que é sobre a rastreabilidade de mensagens por aplicativos privados, principalmente o WhatsApp e o Telegram. Essa questão tem gerado bastante polêmica, já que muitos defendem que essas mensagens sejam rastreadas, principalmente para punir, né, aqueles que disseminam informações falsas, e muitos especialistas criticam
criticam a medida porque, segundo eles, a lei fere a privacidade do usuário. Como que você enxerga essa questão que está sendo muito polêmica, né? A chamada lei das fake news? Do Alexandre de Moraes, ministro do STF. Nas últimas semanas a gente viu diversas decisões, como o bloqueio de contas de bolsonaristas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que supostamente estariam disseminando informações falsas na internet. Então houve esse bloqueio e toda uma série de polêmicas em torno disso, né? A questão da rastreabilidade, o quanto ela é efetiva ou se realmente fere a privacidade dos usuários, a liberdade de expressão dentro de um aplicativo privado de mensagens. Como que você enxerga isso? Legal. O primeiro ponto é a gente reconhecer a fake news como um problema social que a gente tem hoje, né? Um fenômeno social problemático que a gente vive hoje na nossa sociedade hiperconectada. Ponto. Acho que esse é um fator aqui que ninguém discorda, a gente tem que combater de alguma forma fake news. O segundo ponto é, será que o jeito como os debates estão surgindo são os melhores meios para a gente chegar no efetivo combate das fake news? Quando a gente, por exemplo, coloca numa lei que os aplicativos terão que ter padrões de segurança inferiores do que eles têm hoje para permitir a rastreabilidade de mensagens, essa não me parece uma boa solução. Por quê? Você acaba colocando no final do dia todos os usuários daquele aplicativo como suspeitos. Então você reduz a segurança de todo mundo para tentar punir aqueles maus usuários que sempre vão existir, né? Não importa onde a lei chegue, onde o judiciário chegue, sempre vão ter os maus usuários das tecnologias. A gente não tem como impedir 100% que isso aconteça. E será que o melhor caminho é a gente reduzir a segurança de todos? Eu particularmente entendo que não. Eu entendo que o combate à fake news deveria se partir muito mais da busca por punir aquelas pessoas que efetivamente financiam as fake news, né? Aquelas pessoas que pagam para o disparo automatizado de mensagens e por aí vai. E tem os meios, certamente, ou deverão ter outros meios, se a gente ainda não conhece hoje, a gente deve buscar esses outros meios para que isso seja possível sem que a gente tenha que diminuir a segurança de todo mundo, né? A gente vem acompanhando um movimento muito grande, até legislativo, como a gente está falando, né? A gente está criando leis para proteger dados das pessoas. Não faz sentido que, por outro lado, a gente crie leis para reduzir a privacidade das pessoas. Seria algo como muito maluco de explicar para uma empresa, né? Olha, você tem uma lei que fala que a privacidade, a segurança é um princípio, você tem que respeitar isso de ponta a ponta, desde o momento em que você idealiza o seu aplicativo, o seu programa, você tem que pensar na privacidade, e do outro lado falar, olha, mas não pensa tanto assim na privacidade, porque você tem que manter essas mensagens de uma maneira rastreável, né? De uma maneira que você consiga acompanhar quem enviou a mensagem para quem. Então, acho que a gente tem que chegar num consenso em termos de o que a gente quer como sociedade. Aparentemente, o consenso construído até hoje foi no sentido de que a gente quer mais privacidade, que a gente quer mais segurança e que a gente vai impor isso das empresas, seja pelas vias legais, seja pelas vias legislativas e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que chegar nesse consenso e, com certeza, há um meio termo nesse debate, né? O que a gente não pode deixar acontecer é que o debate seja inflamado por opiniões pessoais estritamente políticas, né? Não pode virar aquele fla-flu da política. Se você apoia o candidato tal, você é contra isso. Se você não apoia aquela medida é porque você é contra o candidato. Eu acho que o debate ele vai muito mais além disso, né? Vale lembrar que a gente no Brasil, para além da Lei Geral de Proteção de Dados, que já está aprovada, já está publicada e vai entrar em vigor aparentemente em maio, né? Se a gente não tiver uma reviravolta aí, talvez o cenário mais provável é que talvez entre em maio em vigor essa lei. A gente tem que lembrar que a gente tem o Marco Civil da Internet no Brasil também, que é uma lei que demorou anos e anos e anos para ser construída, e um dos pilares do Marco Civil, querendo ou não, justamente é a liberdade dos usuários, a liberdade de expressão e também a privacidade, a proteção de dados na internet. Então não adianta a gente, como Estado, exigir de uma mão privacidade e, por outro lado, obrigar que as empresas abram mão da privacidade que elas vieram construindo ao longo de anos, né? Até porque é uma tendência global e acho que inafastável de nós, usuários, querermos cada vez mais privacidade. Hoje, quando a gente vai baixar um aplicativo, vai usar um aplicativo de mensagem, vai comprar um celular, a gente olha padrões de privacidade que aquele produto nos oferece. Isso acabou virando um diferencial competitivo bastante interessante. E é uma tendência global. Eu acho que cada vez mais a gente, como usuário, vai procurar privacidade. A gente não quer que os nossos dados sejam vazados, a gente não quer que alguém esteja bisbilhotando para quem a gente
está enviando mensagem, para quem a gente deixou de enviar. E as empresas também não querem conviver com esse risco, né? Elas querem deixar a sua segurança mais blindada possível para justamente conseguir operar com maior segurança, sabendo que aquilo não vai causar um dano ali relevante para os titulares dos dados, para os usuários. Então, esse é um debate extremamente polêmico. Eu acho que a questão das fake news tem que ser enfrentada no Brasil com muita sobriedade, com muita serenidade e com muita discussão, talvez mais discussão do que a gente observou até agora. O texto do projeto de lei de fake news no Senado ele foi aprovado muito rápido, com pouquíssimas rodadas de discussão, e cada mini rodada de discussão que tinha, o texto se alterava bastante, o que comprova a necessidade de discussão. Não é um tema preto no branco, não é um tema claro, não é um tema objetivo, é um tema subjetivo e é um tema polêmico que a gente deve regulamentar com atenção e com cuidado. O Brasil está sendo pioneiro nesse debate de regulamentação de fake news e a gente tem duas opções aqui. Ou ser o bom exemplo, ou ser o mau exemplo. E se a gente fizer as coisas com calma, talvez a gente consiga ser o bom exemplo, uma coisa harmonizada, uma coisa chamando os players, chamando a tecnologia à mesa para entender como ela funciona hoje, para entender como que a gente pode conciliar combate a fake news com privacidade na internet, etc. Talvez a gente consiga sair com uma lei equilibrada. Se a gente fizer as pressas, sem ouvir a sociedade, sem ouvir o que as empresas que provêm essa tecnologia têm a dizer, até para elas explicarem os limites que elas conseguem empregar ou não, respeitando os padrões aceitáveis de segurança, aí talvez a gente corra o risco de se tornar o mau exemplo para o mundo em relação a como regulamentar ou como não regulamentar o problema social das fake news. E Luiz, essa discussão se torna ainda mais importante no ano como nós estamos, que é ano de eleições municipais em novembro. Então, já ouvimos muito falar de como as redes sociais se transformaram em um instrumento muito poderoso na mão dos políticos que querem chegar até o público, né? As redes sociais é uma maneira muito fácil de conversar, de expor ideias e opiniões. Então, esse debate é ainda mais importante num ano como a gente está, né? É um debate importantíssimo, né? É um debate que, ao mesmo tempo que a gente tem que ter calma para ver como vamos regulamentar essa questão, ao mesmo tempo a gente sabe que ele é um debate que a gente não consegue deixar também muito para frente, porque ele sempre vai voltar. Eu acho que um caminho ideal talvez seja a gente colaborar, a gente ter acordos com essas redes sociais, com esses provedores, para eles garantirem maior transparência, como aparentemente eles já vêm buscando há certo tempo, né? Hoje a gente tem até redes sociais que identificam conteúdo falso ou potencialmente falso, inclusive de pessoas com o maior poder do mundo, como o presidente de grandes nações e etc. Talvez o caminho seja esse, né? Mais transparência, maior ética, maior compromisso também por parte das redes sociais, e a gente tem que lembrar que essas redes sociais, elas também são vítimas de fake news, né? No final do dia, a gente não vai querer usar como usuário da internet, como usuário dessas tecnologias, a gente não vai querer usar um aplicativo, uma rede social que a gente sabe que é recheada de fake news. Se aquele aplicativo, se aquela rede social ficar conhecida por esse fato, a gente a longo prazo, né, ou até a médio prazo, ou até a curto prazo, a gente vai querer cancelar a nossa conta, não vai querer mais abrir aquele aplicativo que a gente sabe que é recheado de fake news. Então, o combate a fake news é um debate que é de interesse de toda a sociedade. Eu acho que não tem rivais aqui, a gente não pode enxergar as empresas que detêm hoje a tecnologia como a gente conhece como rivais do debate. Na verdade, elas são talvez um meio para a gente atingir, sim, o combate à fake news, só que para a gente contar com a contribuição delas, a gente tem que chamá-las ao debate e entender quais são as limitações técnicas de novo, né? Não adianta a gente criar uma lei ou dar uma decisão judicial determinando algo que é impossível de ser cumprido na prática ou extremamente problemático de ser cumprido na prática. Tudo tem dois pesos e duas medidas quando a gente está falando de fake news. Afinal de contas, do outro lado, a gente tem o princípio maior e o direito maior no Brasil da liberdade de expressão. Então, quem que vai definir se um conteúdo é falso ou não é falso? Quem que vai definir se aquele conteúdo deve estar no ar ou não? Será que deve ser a rede social? Será que ela deve ter esse ônus? Será que é papel da iniciativa privada definir isso? Será que é papel do judiciário? Se for papel do judiciário, será que a gente vai atravancar demais o judiciário se a gente colocar todas essas questões ao judiciário, né? Então, o debate tem vários elementos que precisam ser, sim, examinados com cautela. As eleições estão aí, mas tem outros meios da gente tentar minimizar esse problema, por exemplo, com convênios como já tiveram antes entre as redes sociais e o Poder Judiciário, para uma eliminação mais rápida daqueles conteúdos que realmente são inaceitáveis.
até mecanismos de denúncia desses conteúdos por parte das próprias ferramentas, né, das próprias aplicações de internet. Então, a gente tem meios, sim, de contribuir para que a sociedade sofra menos com o fenômeno social das redes sociais. E, claro, em ano de eleição, esse debate ele vem à tona cada vez mais forte, e é um debate, sim, que eu acho que vai povoar aqui as nossas discussões por anos e anos e anos, porque não é um problema fácil de resolver. É difícil até para nós, né, que às vezes caímos nas fake news, identificar um conteúdo falso ou não, que dirá para a própria rede social, que dirá para o poder judiciário. Então não tem a fake news, ela não vem com uma tara assim, olha, sou falsa, né? Ao contrário, cada vez mais pessoas utilizam mecanismos para parecer que aquela notícia é verdadeira, né? Então é um debate realmente que a gente está iniciando como humanidade agora, né? Com essa descentralização dos meios de comunicação que a internet tem provocado, mas é um debate longe de estar totalmente finalizado. Nesse meio do caminho, né, para a gente encontrar a solução, a gente tem que ter cuidado com os eventuais exageros que limitem a privacidade do usuário, que limitem a liberdade de expressão e que limitem, inclusive, a possibilidade de exercício de atividades econômicas em determinado país, né? Eu não posso chegar amanhã e falar, então, essa rede social está fora do meu país porque eu quero, porque eu considerei que ela é imprópria, que ela é incabível. Essa é uma decisão que afeta com certeza o interesse de toda a sociedade e que atenta contra princípios democráticos aí de uma nação. E Luiz, para fechar aqui a nossa conversa, eu gostaria de te perguntar, você já falou um pouquinho sobre isso, mas queria aprofundar no assunto, sobre as expectativas para essa lei finalmente entrar em vigor, né? Porque é uma lei aí que está sendo debatida há muito tempo, está difícil de tirar do papel. O que trava tanto para essa lei conseguir entrar em vigor? Ótimo ponto. São dois fatores hoje que travam essa lei entrar em vigor. O primeiro é que aquela autoridade que eu mencionei um pouco mais cedo aqui no nosso debate, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não saiu do papel, né? Ela está lá na lei, ela já está valendo na lei, mas o governo ainda não criou, o Poder Executivo ainda não criou essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o segundo fator é, claro, o momento de pandemia que a gente está vivendo. Várias empresas tiveram que parar ou frear os seus esforços de adequação a essa nova lei, justamente porque o orçamento está reduzido, porque a prioridade de gastos agora é outra, é pagar funcionários ao invés de arcar com esse custo regulatório, custo entre aspas, né? Porque é claro que é o investimento que a empresa faz, esse investimento regulatório que ela está fazendo agora. Então, são esses dois principais fatores que fazem com que volte à tona o debate do adiamento da lei. Essa lei era para entrar em vigor em 16 de agosto, né? Então, daqui a poucos dias era para ela estar entrando em vigor, mas surgiu uma medida provisória no meio do caminho por parte do Poder Executivo que posterga a entrada em vigor dessa lei para o dia 3 de maio de 2021. Então, objetivamente falando, qual que é o próximo passo agora? Está com o Congresso a bola aí do jogo, o Congresso precisa decidir se ele vai aprovar, né, confirmar a medida provisória que deixa para maio, ou se ele vai cancelar a medida provisória que deixa a lei para maio, e com isso a lei entraria em vigor já em agosto desse ano. Nos parece mais provável, até pela iniciativa, pelo movimento que a iniciativa privada tem feito de convencimento e etc. do Poder Legislativo, que essa medida provisória acabe sendo confirmada e a gente fica com a lei para maio. Mas, de novo, a gente está num momento de extrema indefinição, que gera uma insegurança jurídica para as empresas, né? Todo dia a gente tem que responder essa pergunta que você me fez, quando que a lei entra em vigor, o que falta, e a gente ainda não tem tantas respostas, né? Basicamente pode ser daqui a alguns dias ou pode ser em maio do ano que vem. O cenário que a gente tem hoje é maio, mas isso ainda depende de confirmação do Legislativo e a gente espera, né, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele já deu indícios de que essa medida provisória vai ser votada em breve, há interesse sim do Congresso votar essa medida provisória. Então estamos aguardando aí notícias de Brasília, aguardando ansiosos notícias de Brasília para que a gente possa finalmente dar o recado para a sociedade. Para quando ficou a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados? Fica para agosto ou fica para maio? Enquanto isso a gente continua acompanhando as notícias que vocês sempre nos brindam aí todo dia do andamento legislativo dessa lei tão importante, desse marco regulatório tão significativo que a gente vai ter no Brasil muito breve. Já temos, mas ainda não está valendo. Já vai estar valendo. Com certeza vamos continuar acompanhando, Luiz, e quando ela finalmente entrar em vigor, você volta então para conversar com a gente sobre o assunto. Combinadíssimo. Nós conversamos aqui na Jovem Pan com o advogado especialista em Direito Digital da Daniel Advogados, Luiz Fernando Prado. Muito obrigada, Luiz, pelos esclarecimentos. Uma ótima semana. Eu que agradeço. Ótima semana a todos.